Bom dia a todos. Só deixar as últimas crianças e adolescentes saírem. Se calhar é melhor aumentar um bocadinho o retorno, porque senão eu não estou a conseguir ouvir muito bem. Ok, ótimo. Pronto, é bom estar aqui. Podia ser um bocadinho melhor se eu tivesse sido acompanhado pelos meus dois filhos e a minha esposa, mas infelizmente estamos todos doentes. Mas o convite já tinha sido feito e por isso Deus já tinha selado o pregador para hoje. Por isso, pronto, é o que é. Eu gostava que lêssemos Daniel 1.14 e eu gosto muito desta passagem porque não preciso fazer muitas coisas paralelas. A passagem é muito clara e é uma coisa que podemos aplicar no nosso dia a dia. Eu vou ter nos slides os versículos. Não sei se está grande o suficiente para vocês lerem, mas pronto. Ok, Dário, o medo, sucedeu-lhe no trono com 62 anos de idade. Sucedeu a Baltazar. Dário decidiu nomear 120 sátrapas, ou governadores, para administrar o seu império. E à frente deles colocou Daniel e mais 2 outros superintendentes, para que os sátrapas lhe dessem contas e assim zelassem pelos interesses do rei. Daí, Daniel logo demonstrou capacidades de trabalho superiores aos outros 2 e aos governadores. Com efeito, evidenciou-se de tal maneira que o rei pensou em nomear responsável de todo o império. Então os outros superintendentes e sátrapas procuraram descobrir alguma deficiência na maneira como Daniel administrava o império, mas não conseguiram, porque Daniel era cumpridor e não fazia nada de mal, nem era desonesto. Por isso, eles diziam entre si: não vamos conseguir encontrar nada para acusar Daniel, a não ser que descobramos algo relacionado com a sua religião. Assim foram à presença do rei e disseram: que a vossa majestade viva para sempre, ó rei Dário. Todos nós que administramos o vosso império, superintendentes, chefes, sátrapas, oficiais e governadores, recomendamos que a vossa majestade faça um decreto que entre imediatamente em vigor. Desculpem. Isto parece fácil, mas não é assim tanto. Deem-se as ordens para que, durante 30 dias, ninguém seja autorizado a requerer seja o que for dos deuses e dos homens, exceto da vossa majestade. Isso. Quem violar este decreto será atirado para uma cova cheia de leões, e que esse decreto seja imediatamente redigido e assinado por vossa majestade, para que não possa ser alterado ou irrevogável como a lei dos Medos e dos Persas. E assim o rei Dário assinou e promulgou o decreto. Quando Daniel soube que aquele decreto tinha sido assinado, foi para a sua casa. No andar superior tinha uma janela voltada para Jerusalém. Como era seu costume, 3 vezes por dia ajoelhou-se ali, de janela aberta, para orar a Deus. Os inimigos de Daniel apareceram de repente e descobriram que ele continuava a fazer oração ao seu Deus. Foram logo à presença do rei para acusar Daniel e disseram: vossa majestade assinou um decreto para que nos próximos 30 dias, se alguém pedir seja o que for aos deuses ou aos homens, exceto a vossa majestade, seja atirado para uma cova cheia de leões. O rei confirmou: sim, é um decreto que tem de ser cumprido, uma lei dos Medos e dos Persas, e que não pode ser alterada. Disseram então: Daniel, um dos exilados de Judá, não tem respeito por vossa majestade e não obedece ao decreto. Ele faz a sua oração regularmente ao seu Deus, 3 vezes por dia. Podes orar, pai, por favor. Nós te louvamos, pai, por homens como Daniel, que souberam viver a sua fé e ter um temor a ti muito maior do que aos homens. Nós te louvamos pela tua palavra que nos foi deixada para nós vermos e meditarmos. Rogamos que tu possas falar a cada um de nós da tua palavra e também da vida do teu servo, para que nós possamos ouvir a tua voz e responder ao teu amor. Em nome de Jesus. Amém. E eu fico sempre muito contente e maravilhado a ouvir histórias de fé. E às vezes podemos pensar que é pelo resto da passagem que não vamos falar, que é dele de facto ir para a cova dos leões e não ter sido tocado. Mas na realidade não é bem por causa do milagre, mas sim por causa da atitude que Daniel tem. E eu, sinceramente, gostava de ter conhecido o professor de escola dominical dele e dos seus 3 amigos, Ananias, Micael e Azarias, porque isto não foi o primeiro dos milagres que os acompanharam. E a conduta deles é cheia de atos de fé.
E é por causa disso que Deus os usa, não por serem melhores ou maiores, mas sim porque são fiéis. Nós podemos começar intitulando alguns deles. Eles começam logo na corte, quando começam a estudar para ser servos do rei. Eles decidem não se contaminar com nenhuma da comida. Então, logo aí, estamos a falar de comida do rei, estamos a falar da melhor comida que existia na altura. E eles decidiram não se contaminar. E fizeram uma espécie de teste ao chefe da corte, a dizer-lhe que se lhe dessem só legumes, eles mesmo assim iam ficar mais fortes que os outros. E começa por aí. Por isso, as crianças já saíram, mas comer legumes é bom. Acho que é o que dá para tirar desta história. Depois também temos uma ida à fornalha por parte dos amigos de Daniel, que se recusaram a prostrar diante de uma estátua. E ele foi liberto da cova dos leões, e ele fez também interpretações de sonhos, independentemente do resultado. E alguns deles nós vamos ler e não são assim tão simpáticos. E tudo isto a reis que podiam matá-lo assim que ele quisesse. Na realidade, este testemunho de Daniel foi tão forte que tanto Nabucodonosor como depois Dário escrevem cartas a todos os países a dizer que o Deus de Daniel é o Deus maior e é o Deus que tem mais poder. E é engraçado como pessoas que estão totalmente fora de todo o valor judaico e que sabem à partida que não podem sequer tornar-se judeus verdadeiramente, reconhecem que este Deus tem algo de especial. E eu acho que tudo começa um bocadinho pela profecia do próprio nome Daniel. Daniel significa Deus é o meu juiz. E eu acho muito curioso como na Bíblia nós vemos uma espécie de profecia quando escolhem o nome. É uma coisa muito intencional. E é mesmo uma profecia, porque os pais dele não sabiam o que é que iria acontecer. E Daniel começa na Babilónia, muito longe da sua terra, feito cativo, preso, e ele acaba por estar quase ao nível do rei. Um bocadinho como o que aconteceu com Moisés, não é? De certa maneira, pronto, é uma história que tem tudo para não correr bem. Ele podia muito rapidamente ser tornado um escravo e ter ficado a trabalhar na terra, mas Deus tem outros planos para ele. E nota-se isto porque realmente ele tem com clareza que Deus é o juiz dele. Para mim é difícil eu ter este nome, porque quando nós dizemos que Deus é meu juiz, isto significa o que os homens pensam de nós não interessa. E eu acho que isto é uma maneira corajosa de se viver. E especialmente quando vives sobre o poder de bárbaros. Pessoas que não tinham muito problema em matar milhares. E foi o que fizeram. Estamos a falar do Império da Babilónia, que foi um dos maiores impérios de sempre. E ele culmina a saída de Daniel com a entrada de Ciro, que foi um dos imperadores mais malvados do Império. E é engraçado que a visão que Daniel tem de Jesus, de Deus como juiz, é tão forte que todos os eventos nunca são obra do acaso. E que começamos logo na primeira passagem, quando eles são capturados, não é, feitos cativos. Daniel tem uma maneira muito curiosa de contar isto. Ele diz: o Senhor permitiu que ele, Nabucodonosor, se apoderasse de Joaquim, rei de Judá, e de uma parte dos objetos sagrados do templo. O Senhor permitiu. Okay? Não foi Joaquim que lutou mal, ou o povo, ou foi um castigo, foi o Senhor que permitiu. E é assim mesmo. Deus tem qualquer rei na mão, e quando Ele quer, Ele entrega-o na mão do outro, para mostrar realmente que Ele é Deus. E isto foi feito com o povo judeu inúmeras vezes. E eu acho que é isso que é cativante no povo mesmo agora, como é que eles preservaram a identidade cultural deles, mesmo não tendo terra nenhuma. Porque também se calhar demoraram um bocadinho a aprender o que Deus tinha para lhes ensinar. E uma vez, mais que uma vez, Daniel mostra isto. E temos em mais 2 versículos, em outras ocasiões políticas, que Daniel fala desta maneira. E ele controla os tempos e as estações, estabelece e destrona os reis. É ele que dá a sabedoria aos sábios e a inteligência aos inteligentes.
Diz também a Nabucodonosor: Vossa Majestade é o maior de todos os reis. O Deus dos céus deu-lhe soberania, poder, domínio e honra. Imaginem dizer isto a um imperador que matou milhares para chegar onde estava. E dizer: não, o poder não é por tua causa, foi Deus que te deu. Ok? O Deus do Altíssimo permitiu que Nabucodonosor, vosso pai, está ele a dizer a Baltasar isto, fosse um grande rei e deu-lhe glória e majestade. Okay? Isto é ele já a dizer a Baltasar que é filho de Nabucodonosor. E depois sucedeu Dário. E isto tudo vem com uma série de interpretações que Daniel faz de sonhos, em que começa num reino de ouro, que este é Nabucodonosor, e depois passa para um reino de ferro que é igualmente forte, mas não tão duradouro, que é o de Baltasar, e depois a mistura entre o barro e o ferro, que são os médios e os persas. E aí começa o declínio do Império da Babilónia. A maneira como Daniel tomou o seu nome fez com que ele mudasse a perspectiva que ele tinha na vida. Isto começou, como eu vos falei, na própria alimentação, que é uma coisa que parece banal, não é? Daniel tomou a resolução de se manter fiel às regras de alimentação do seu povo e não queria tocar na comida e vinho da corte. Por isso pediu a Aspenaz que o dispensasse dessa alimentação. E ele começou sendo fiel numa coisa que nós diríamos estúpida, não é? Comida. Isto aqui não é assim muito importante. Se fosse uma coisa mais tipo ler a Bíblia, ou falar de Deus às outras pessoas, ou orar. Agora comida, acho que Deus não está muito importado com isso. Mas na realidade Deus ficou tão tocado com isto que ele abençoou-os logo. Ele diz: Deus abençoou estes 4 jovens, dando-lhes sabedoria e conhecimento nas letras e ciências. E a Daniel deu o poder de interpretar visões e sonhos. Então nós temos uma resposta um bocado demasiado imediata para ser um acaso, não é? A fidelidade que nós temos a Deus vem com bênção, é imediato. Temos outra passagem em que Daniel responde a Nabucodonosor: Saiba, Vossa Majestade, que não há nenhum sábio, adivinho ou mago ou astrólogo capaz de lhe revelar este mistério, que era um sonho que ele tinha tido. Okay? Mas há um Deus nos céus capaz de revelar os mistérios, e ele quis informar Vossa Majestade sobre o que vai acontecer no futuro. Isto é Daniel a interpretar um sonho que não lhe tinha sido dito. Ok? Por isso isto ainda é duplo milagre aqui, não é? Bem com combo. Porque, na realidade, isto foi o que Nabucodonosor ganhou o respeito de Daniel. Daniel ganhou o respeito dele e admirou-se com o Deus de Israel exatamente por causa disto. Porque ele fez mais do que todos os outros. Porque ele também era um imperador que não era burro. Porque ele virou-se para todos os magos e disse: Não, vocês têm que adivinhar o meu sonho, mas eu não vos vou dizer nada. Porque assim, se vocês têm poder para adivinhar sonhos, também têm poder para saber que sonho é que eu sonhei. Porque senão vão tentar enganar. Então é engraçado que aí Daniel conta-lhe a história da vida dele, mas conta-lhe também o futuro. E ele sabe que vai perder, que a sua linhagem vai perder o trono. E não é uma coisa fácil de se dizer. Isso. Continuando, depois em Baltasar, ele mostra-lhe porque é que o reino dele vai cair. Ele diz: Vossa Majestade ofendeu o Senhor do Céu ao mandar vir copos e taças que eram do seu templo. Por isso ele também não tem só a capacidade de dizer coisas boas, mas ele também tem capacidade de puxar as orelhas aos imperadores, não é? E dizeres: olha, tu ofendeste o meu Deus e é por causa disso que tu vais morrer. Toda a interpretação que Daniel dá tem Deus bem no centro. E estes grandes reis vieram e desapareceram. Daniel ficou em 4 situações, porque Daniel levou o lema dele, Deus ao meu juiz, até ao fim. O que Deus pensa é mais importante do que os outros pensam, e isto é um modo difícil de viver, e é uma maneira em que nós podemos transformar isto numa resolução de 2020. Ainda vou a tempo, que ainda estamos em janeiro, por isso não podemos falar de resoluções deste novo ano, não é? O que Deus pensa e o que Deus faz na sua igreja é bem mais importante do que o mundo pensa de nós. Se o mundo pensa que nós somos fanáticos ou cheios de dogmas ou muito old school,
e ainda andamos a olhar para as coisas que foram escritas há 2000 anos, isso não é importante. Se nós tivermos na visão que Deus é o nosso juiz e o que Ele pensa é o que importa. Se não tivermos, estamos com azar, porque vai ser difícil ser crentes nos dias de hoje, porque deixamos de ser populares. Acho que até nossos amigos no Brasil conseguem ver isto, não é? Já houve uma popularidade muito grande de ser cristão e agora vem o declínio outra vez. Isso é normal. À medida que todos os países são feitos de novo, existe sempre esta emergência quase de se tornar um povo muito cristão e ter uma religiosidade, e depois isso vai-se perdendo. E depois acabamos como uma nação como a nossa, que foi dada como cristã e agora ninguém quer saber de Deus. E a minha pergunta para ti é hoje: será que vives a tua vida em oração? Ou ela vem em último recurso? Graças a Deus, eu digo isto com uma pitada de ironia, Deus tem-me posto à prova muito este último mês. Já sofri 2 acidentes de carro, em 2 carros diferentes. Tenho estado sempre doente e os meus filhos também, têm apanhado algumas viroses. E entretanto tenho viajado, o meu filho mais novo não dorme, então tem sido assim uma fase difícil. Isto porque às vezes Deus quer falar connosco, mas nós temos demasiado barulho à nossa volta, e então Ele começa a tirar o nosso chão para nós percebermos que de facto nós temos que orar primeiro e fazer depois. Porque assim, se tu precisas de alguma coisa hoje e essa coisa pode ser comprada, se tu tiveres dinheiro tu compras. É fácil, não é? Se tiveres que fazer alguma coisa que tu sabes que tu podes fazer com as tuas capacidades, tu vais e tu fazes. É normal, somos humanos. Nós gostamos de ter o poder na nossa mão. Mas quando Deus nos quer ensinar alguma coisa e dizer assim, quem manda aqui sou eu, então Ele começa a tirar coisas. Até tu ajoelhares e dizes, pronto, já percebi, já chega. Okay? Agora a sério. Então, antes de nós começarmos a arranjar desculpas porque é que nós não vivemos a nossa vida em oração, eu gostava que nós olhássemos para Daniel. Daniel não era um rapazinho de recados e que ficava a ler coisas bonitas e a contemplar o sol da Babilónia, ok? Ele era uma pessoa estupidamente ocupada, ok? Estamos a falar que ele era um dos 3 presidentes, ok? Vamos fazer de conta que os presidentes em Portugal realmente fazem alguma coisa, ok? Imagine se nós estivéssemos numa comunidade que realmente isso acontecesse, ok? Estamos a falar das 3 pessoas mais ocupadas, porque o imperador não vai fazer nada, ok? O imperador está lá para tomar decisões difíceis e muito pontuais. Estes presidentes é que tinham estes governadores todos debaixo deles e que tinham que fazer alguma coisa. E Daniel não era um presidente qualquer, era o melhor. E por isso é que ele o Dário queria pô-lo num lugar mais destacado. Então, a primeira desculpa, não tens tempo, já foi. Okay? Daniel tinha menos tempo que tu. E durante 3 vezes ele ajoelhava. E não era oração, obrigado Deus por esta comida, em nome de Jesus, amém. Não era assim. Okay? Era ajoelhar e orar. Okay? Era em casa, ele dedicava um tempo próprio durante 3 vezes para o fazer. E fez isto quando não era fixe, quando ninguém fazia isto. E ele era um dos 4 amigos que realmente seguiam a Deus. Com certeza muitos outros também vieram para a Babilónia, mas se não foram mencionados, se calhar o destino deles não foi tão feliz como os destes 4. Então conseguimos ver que Daniel é uma pessoa ocupada, tem 120 governadores debaixo dele, mas ele arranja tempo para Deus. Nós às vezes gostamos de pensar que a oração é algo para quem é muito espiritual, para um pastor, para um missionário, ou para aqueles monges lá no Tibete que estão lá em cima nas meditações, e achamos que isto não faz muito sentido para nós. Mas na realidade nós temos que pensar, como é que Daniel respondia sempre certo? Como é que Daniel teve tantos milagres na vida dele? Será que ele era uma pessoa melhor que nós? Eu não acredito nisso. Toda a inteligência foi-lhe dada por Deus. Toda a capacidade de interpretar sonhos veio de Deus. Então, Daniel simplesmente foi só um portador disto. Nós muitas vezes limitamos o poder de Deus. Deus não perdeu o poder. Não é uma coisa que desvanece. O que existe menos é pessoas com a fé que Daniel tinha. E por isso é que ele não usa. Porque eu acredito que é vontade de Deus ele ter mais milagres. E ele continuar a abençoar. Mas ele também precisa de pessoas que estão dispostas a pagar o preço.
E muitas vezes eu penso nisto e realmente é uma frase que a mim me faz muito sentido. Porque eu muitas vezes sinto-me que estou a flutuar num mar de emoções, não é? Às vezes estou muito confiante, então tento fazer tudo por mim e depois fico com medo do que pode acontecer, então viro-me para Deus. E eu acho que é um desafio que nós podemos ter este ano. Não ser reativos. Pensarmos primeiro em Deus e não irmos só como a última opção. Porque eu vou ser sincero, se eu tivesse um amigo meu que só me recorria quando estava mesmo aflito, eu se calhar repensava se ele devia ser meu amigo ou não. Mas como Deus é tão misericordioso e aceita-nos sempre, nós abusamos. Essa é que é a realidade. Porque se nós soubéssemos que Ele podia fechar a porta, nós se calhar portávamos melhor, não é? Mas como nós sabemos, não, ele depois, eu já sei que eu sou um pecador, Deus perdoa-me, Ele vai perdoar e está bom. Então nós continuamos neste ciclo. E eu acredito que alguns de nós já estávamos neste ciclo há alguns anos. Eu sou cristão praticamente desde que nasci. Os meus pais obrigaram. Não é isso. Não era bem isso. Mas estes ciclos de aproximação e depois de afastamento, aproximação e afastamento, são demasiado recorrentes. E eu acho que quando nós olhamos para a nossa vida, nós não queremos ver isto. Porque isto aqui é fácil, estas zonas aqui são fáceis. Hoje eu venho, depois eu vou ficar muito próximo, Deus dá-me o que eu quero e eu, pronto, agora vou curtir mais um bocado. E depois, quando ficar outra vez aflito, vamos lá outra vez. E eu acho que as pessoas olharem para nós, olham-nos como interesseiros. Então, se fazemos isso, é porque nós estamos à procura de alguma coisa de Deus. Não somos mais do que eles. Mas Daniel foi um bocadinho mais além. E ele mostrava esta dependência de Deus. E que era inabalável. Diz no versículo 3, logo ele diz: um espírito excelente estava em Daniel. Ele destacou-se acima de todos os outros. E o rei planeava colocar um estrangeiro imediatamente abaixo dele. Okay? Um escravo. Por isso, Daniel tinha este futuro incrível à frente dele. Ia ter prestígio, ia ter riqueza, ia ter liberdade para fazer tudo o que ele quisesse. E os seus companheiros perceberam-se disso e quiseram tirar-lhe isso. E os versículos 4 e 9 descrevem este estratagema que as pessoas usaram para apanhá-lo. Eu acho que eu ficava muito sentir-me-ia muito digno se as pessoas, para me acusarem, tivessem que usar a minha devoção a Deus. Porque isto era um testemunho, não é? Eles disseram: Daniel não faz nada de mal, então eu vou usar de Deus. Pensa bem nisto na tua vida, não é? Assim, o Moisés faz tudo bem, então eu vou usar. E ele aceitar, ele queria seguir de Deus para lixá-lo. Fogo. É preciso ter uma vida irrepreensível. E esta vida de oração de Daniel era tão conhecida que ele não precisava de anunciar, não é? As pessoas já sabiam que isto fazia parte dele. Ser Daniel era ajoelhar 3 vezes. Os seus inimigos sabiam esta maneira fácil de o incriminar. E quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, o que é que ele fez? Ele foi orar. Ele disse assim: não podes orar. Ele: não posso orar, então eu vou ali orar, está bem? Só para ver realmente o que é que Deus quer que eu faça. Se Deus quer que eu ore ou não. Ele não estava preocupado com este julgamento. Ele não estava preocupado com perder o lugar de destaque que ele tinha. E por isso é que eu tenho aqui 6 expressões, e eu vou falar de cada uma, por isso não precisam de ler apressadamente todas, desta dependência corajosa de Deus. Então, o primeiro é: ele não agiu por ignorância. Ele tinha pleno conhecimento da lei, das consequências dele. E ele não estava à espera que existisse uma exceção, não é? Ele não estava à espera: olha, vou ali orar e como é a Deus, de certeza que não vai haver nada, não vai haver problema. Segundo, ele não foi ao bosque para orar, não foi para o meio do mato, não foi para uma cave, não se escondeu. E ele foi para o 2º piso, virado para Jerusalém, com as janelas abertas. Okay? Mais público que isto era difícil, só se fosse na frente do rei. Mas como o rei não estava virado para Jerusalém, então não dava. Depois, ele não foi para uma câmara secreta da sua casa, foi para o 2º piso. E ele também demonstrou disciplina. E ele orava 3 vezes ao dia. E eu acho que
pronto, é fácil nós tentarmos dizer ele era muito legalista e ele fazia isto muito por regra, mas já vamos ver à frente porque é que a disciplina também é importante. Quando Daniel orou, ele não usou meias palavras. Ele não usou estou aqui a orar a um Deus amplo, vago, que caso alguém ouvisse, ele dizia: não, eu não estava a orar a Deus, eu estava a orar a Dário. Não, ele usou as palavras todas porque ele era intencional e ele não estava preocupado. Okay? Ele não mudou esta maneira como orou, ou fez algo diferente para ceder um bocadinho às pressões dos seus inimigos de o prenderem. E ele não fez como um advogado de defesa, não é? Falou meias palavras, ele foi direto, porque ele não tinha medo. Pegando nestas 6 coisas, como é que nós podemos imitar Daniel no nosso dia a dia? A oração é um testemunho público legítimo, ok? E eu vou aqui... estas passagens ficaram mesmo muito pequenas, mas eu vou ler... Consegues ler aí? Ok, pronto. Podes ler então a primeira, por favor? Felizes são os perseguidos por procurar seguir a vontade de Deus, porque é deles o reino dos céus. Ok, então, oração é uma maneira de nós procurarmos que se cumpra a vontade de Deus. A melhor maneira que nós temos de tentar convencer Deus ou de perceber a vontade que Deus tem é orando. E quando orarem, não façam como as pessoas fingidas que gostam de orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para que toda a gente as veja. Garanto-vos que estas pessoas já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando fizeres a oração, entra no teu quarto, fecha a porta e ora para o teu Pai que está presente sem ser visto. E o teu Pai que vê o que se passa em segredo há de recompensar-te. O que Deus aqui está a tentar dizer é para nós não buscarmos a aprovação dos outros. Daniel não foi para o segundo piso para que as pessoas o vissem. Ele foi para o segundo piso porque era onde ele conseguia ver Jerusalém. Okay? Isto significa que Daniel não estava à procura da aprovação das pessoas porque o que ele estava a fazer até era proibido. Por isso. Mas continua a ser uma maneira de nós testemunharmos publicamente que seguimos a Deus. E é curioso que, se calhar, acho que foi a coisa que mais me impressionou nos evangelismos que eu fui fazendo. Foi uma vez que eu fui com um dos missionários, o Richard Sharp, e nós fomos aí por irmos indo e nós só propunhamos orar pelas pessoas. E acreditem que mais pessoas pararam para nós orarmos por elas do que aceitarem um panfleto, que é uma coisa muito mais indireita e muito mais fácil de esquivar, não é? As pessoas sentem que a oração tem poder, mesmo que eles não acreditem no nosso Deus, eles sentem que a oração tem um poder. E se nós não orarmos, como é que nós podemos exercer esse poder que Deus nos deu? Porque a oração é para todos. A oração está disponível para toda a gente. No segundo ponto, nós temos que a oração de Daniel foi um testemunho, não apenas para a glória de Deus, sobre a glória do imperador, mas também para o facto de como a sua vida era vivida. Daniel, ao orar, estava a fazer uma declaração, não apenas sobre Deus, mas também sobre a sua relação com Deus. A minha relação com Deus não vai ser abalada por nenhuma lei. A minha relação com Deus não é condicional. Eu faço isto sempre. Se Daniel não orasse naquele dia, Daniel continuaria a ser um governante, não é? Continuaria a ter todo o poder. Daniel não mudaria e Deus não mudaria. Deus não precisava que Daniel orasse também, não é? Deus continuaria a ser Deus e Daniel continuaria a ser Daniel, mas o relacionamento deles não. E porque o relacionamento de Daniel com Deus era tão importante que ele pôs isso acima de tudo. Sim. Ele não pensou sobre isto, não pensou sobre as consequências, não se pensou em esconder. E ele já sabia que ele era conhecido como um homem de oração. A sua vida foi construída na oração. Todos os milagres que ele fez, ele disse claramente, com todas as palavras, que foi Deus que assim o quis fazer. Porque ele era uma pessoa que orava. E eu oro também para que nós possamos trazer este testemunho para a nossa vida. E para que as pessoas possam olhar para nós com uns olhos de pessoa de oração. A oração de Daniel era disciplinada, era regular. Ele tinha um padrão. Eu sei que muitas vezes nós achamos que a rotina
acaba por ser um bocadinho legalismo e falta de espontaneidade e pronto, não sei, deixa de ser uma coisa se calhar sentida. Mas posso perguntar também às pessoas que estão casadas, não é? Quantas vezes fizeram atos que não eram espontâneos, mas eram atos de amor, não é? Existem muitas ocasiões na nossa vida em que não há flores, não há surpresas, há o dia-a-dia, e é neste dia-a-dia que nós mostramos o verdadeiro amor. Porque enquanto uma pessoa num relacionamento normal namora, isto é tudo muito fácil, não é? É uma prendinha ali, uma prendinha aqui e tal, também é uma coisa muito temporal. Agora, quando estamos casados assim há muitos anos, as coisas começam a mudar, não é? Vêm os filhos, vêm as noites não dormidas, vêm os problemas do dia-a-dia, problemas familiares, filhos insurretos, para quem os teve, 3. Pronto. Existem assim algumas coisas que faz com que... pronto. E realmente o amor sobressai aí. Quando nós consistentemente decidimos pôr aquela coisa em primeiro lugar. E quando nós dizemos que amamos a Deus, nós temos que consistentemente pôr Deus em primeiro lugar. Porque senão, não é amor. Buscas primeiro o conselho de Deus ou o teu conhecimento e recursos? Isso é que nós temos também que pensar para hoje. Porque o poder de Deus não diminuiu. Ele só não encontra pessoas que estão disponíveis 24 horas para fazer o que Ele quer. E para demonstrar o poder de Deus. Por isso, quando nós dizemos que queremos ver mais milagres, nós também temos que ser as pessoas que Deus usaria para fazer mais milagres. Não é? Porque senão é um bocado injusto, não é? A oração era mais preciosa do que a vida dele. E ele não tinha garantias que ia sair da cova. Ele não sabia disso. Aliás, os seus amigos disseram isto mesmo ao imperador, quando foram, antes de serem lançados na fornalha. Mas mesmo que ele não nos livrasse, podes ter a certeza que não adoraremos os vossos deuses, nem nos inclinaremos diante da estátua de ouro que mandou fazer. Eles tinham a certeza do que importava mais. Esta história continuaria a ser uma história de vitória, independentemente se Daniel tivesse sido morto ou não na cova dos leões. E isto tem que significar algo na nossa vida. Se nós temos profetas que fizeram isto, e a nossa resposta a isto é: nós não temos tempo para orar, isto é demasiado injusto. E o meu desafio para este ano é que nós possamos realmente olhar para a oração como algo importante, como algo essencial, e em que nós só podemos mostrar o verdadeiro amor a Deus se nós o fizermos. E eu sei que, não sei bem porquê, mas Deus, quando vem aqui, tem-me chamado para falar de coisas que eu normalmente não falo, de profecias, de oração, coisas que eu, se calhar, às vezes fugia um bocadinho quando era mais novo. Mas eu tenho visto as histórias de sucesso que eu tenho tido na minha vida, e tenho também visto nesta comunidade e na comunidade em que eu estou agora, tem muito a ver com oração. E eu, quando olho para este edifício, é inegável o tempo que nós oramos por aqueles tijolinhos para conseguirmos fazer uma coisa que só Deus podia fazer. E isto não foi... Deus não se esquece desta igreja. Deus está à espera que nós nos levantemos outra vez em oração e que tenhamos uma visão clara do que Deus tem para nós. Deus, te peço para que tu realmente hoje nos mudes e nos ajudes a ter o foco no sítio certo. É fácil nós virmos, ouvirmos e escolhermos o que nos agrada hoje, mas queremos ter uma vida disciplinada, Deus. Queremos realmente mostrar que te amamos, somos intencionais, e que seguir-te é uma opção tão forte que é independente do que os outros pensam, Deus. Ajuda-nos realmente a estarmos mais focados no que tu tens para nós e no que tu queres, e menos do que o mundo espera de nós. Não queremos ceder às expectativas e às pressões que o mundo tem, mas queremos servir-te verdadeiramente, com todo o nosso corpo e toda a nossa alma. E pedimos realmente para que seja o desejo de cada um este ano, Deus. Em teu nome eu oro.